Vai ser algo diferente, totalmente do mercado, né? Traz uma flexibilidade grande, possibilidades, previsibilidade. Mais fácil de usar. A mobilidade é o que vai ter. Trabalhar em qualquer lugar. Estar acessível em qualquer local, sem perder a essência do que ele é. A integridade dos dados dele. Ainda mais flexível para ser inserido em situações diversificadas. Que realmente é revolucionário. Eu diria quase num estado da arte. Nós estamos passando, nesse momento, pela maior fase de inovação da nossa história. Talvez muita gente ache que é algo novo, uma ideia nova do Moni ser migrado para a web, mas é uma ideia já antiga, muitos anos, muito antes mesmo de ter essa explosão, essa onda de softwares na web, a gente já pensava em fazer a migração do Moni para a web. Desde o início, desde o princípio, nós tivemos um foco muito grande, o maior foco, na verdade, em termos do produto, na qualidade. Na qualidade, na estrutura, da estabilidade, da escalabilidade. Então esse sempre foi o foco principal. Não que a interface não fosse importante. Lógico, a gente sabe que a interface é a forma que o usuário vai interagir ali com o software, Mas dá para dizer que o nosso foco principal sempre foi na parte de estrutura. O que a web representa para nós hoje é um momento de ampliação nas oportunidades. Então, seguramente o nosso cliente ele vai ter mais oportunidades, ainda mais, que essa já é a nossa maior bandeira, a horizontalização das oportunidades na central de monitoramento. Se a gente consegue fazer o que a gente faz hoje, com a versão que a gente tem, a gente vai conseguir fazer muito mais uma versão web. Ela vai oferecer muito mais possibilidades para a gente. O que nós fizemos para conseguir fazer essa migração? Para não perder toda a parte de desenvolvimento estrutural que continua, que nunca parou no Moni, de desenvolvimento de recursos, nós tomamos uma decisão que nós iríamos fazer toda essa migração para a web de forma paralela, simultânea. Então nós resolvemos investir, nós triplicamos a equipe de desenvolvimento aí nos últimos anos, então contratamos pessoas, treinamos, aumentamos muito, triplicamos a equipe de desenvolvimento para justamente conseguir fazer essa migração na web sem interferir em nada. E isso também mostra o nosso foco total no cliente, porque nós ouvimos essa mensagem dos clientes, que eles valorizavam o Moni como um software com alta qualidade, com recursos, com estabilidade, mas que era importante também uma evolução na parte da interface. Então, nós recebemos essa mensagem dos clientes e pensamos como que nós podemos fazer isso sem que o cliente perca o que ele já tem, sem que ele seja prejudicado na parte estrutural. E aí nós tomamos essa decisão, então, de investir na equipe para fazer isso de forma simultânea. É muito claro para as pessoas aqui que o nosso produto, a tecnologia, ela é um meio. Então, assim, nós somos uma empresa formada por pessoas dispostas a contribuir com outras pessoas. Então, isso é o nosso maior valor, isso é muito claro para nós. O software é o meio pelo qual nós fazemos isso. Nós chegamos, em determinado momento, à conclusão que a gente precisava acelerar a forma que nós entregávamos soluções para os nossos clientes, tornar a vida do nosso cliente mais flexível, mais tecnológica, mais fluida, operacionalmente falando. Pode esperar inovação tecnológica, pode esperar aproximar mais das necessidades do cliente, melhorar a usabilidade do sistema para que ele seja cada vez mais eficiente, automatizando muitas rotinas, criando ferramentas que facilitem o dia a dia da operação. É inovação tecnológica, inovação nos processos, o empenho da equipe, todo mundo abraçando uma causa. É difícil mensurar numa palavra só o que é esse momento. Porque a gente está tomando muito cuidado justamente com a forma com que o usuário vai operar o sistema. Porque a gente pensou
onde que ficaria melhor cada elemento da interface, para ficar tudo muito mais prático, muito mais evidente a informação que ele precisa. Inclusive, a gente tem se organizado internamente no departamento com essa preocupação, destinando tempo de uma forma organizada para pensar sobre isso, pensar sobre identidade visual, sobre facilidade de uso, experiência do usuário. A forma de você desenhar uma interface na web, ela é muito mais dinâmica, ela é muito mais rica em elementos para a gente trabalhar isso aí, em termos dos elementos, em termos de efeitos de transição, a gente consegue ter mais efeitos, assim como a gente tem no aplicativo, a gente consegue ter esses efeitos também na web. A gente foi ampliando o conhecimento para atender essas novas necessidades, essas tendências de mercado. Agora o sistema está sendo pensado no usuário, como que ele vai interagir, quais são as interações que ele tem com aquilo lá. A pessoa que trabalha o dia inteiro com aquele software, para que não seja cansativo, seja fácil, seja claro, seja tão intuitivo que não precisa ninguém explicar como funciona. Ele senta e já sai usando todos os recursos que o Moni já tem hoje, mas de uma forma muito mais aprimorada e eu diria quase num estado da arte. A plataforma, ela sempre foi muito completa, o software sempre foi muito completo. Então, o que a gente está agregando é a praticidade, né, que o browser fornece. A nível de possibilidade, eu acredito que cada vez mais a gente está olhando para um software que ele vai ter mais capacidade, sem perder a essência do que ele é, sem perder a essência de quem são as pessoas que estão aqui dentro. Agiliza o nosso atendimento, agiliza o acesso, eu tenho a flexibilidade de estar em qualquer lugar e poder atender, né? E na pandemia isso ficou muito claro, né? A necessidade disso, porque foi algo urgente, falou, ó, vai cada um para sua casa e vai atender. Todo mundo hoje anseia por essa acessibilidade, consumo de informação, a união desses dois fatores, que é a propriedade do que é o mais valioso para ele, que é os dados dos clientes, as informações dentro da estrutura e a acessibilidade, né, que ele tanto anseia, né, de ter esse consumo de informação de qualquer lugar que ele esteja. Redução de custo, aumento de produtividade, que são ferramentas que a gente vai conseguir desenvolver melhor a partir do momento que a gente tiver com a versão web. O que é muito legal disso é justamente essa forma flexível que ela vai ser aplicada. Então, a gente não vem com um conceito de cima para baixo para o nosso cliente, tipo, cara, vai ser assim, tá? Vai ser cloud, vai ser só on-premise, vai ser só para essa finalidade. A gente vai usar a flexibilidade da web justamente para dar a oportunidade do nosso cliente escolher como ele quer fazer as coisas. Hoje a gente vai juntar os dois melhores mundos, né? Que é a solução local e também rodando pelo browser, pelo navegador. Então, baixo da sua estrutura, se quiser montar uma redundância em nuvem, você consegue. Eu mantenho exatamente o mesmo padrão nosso, só que vai possibilitar entrar, acessar clientes que eu tinha uma certa dificuldade. Aquele cara que ainda não tem uma estrutura ainda bem definida, a web facilita bastante nesse sentido. No grande cliente, eu vejo a web também ajudando muito na questão técnica, né? De você poder ali, vou imaginar no condomínio, abrir seu notebook, já fazer ali a configuração de um equipamento, sem precisar de um acesso remoto, às vezes um acesso via TS, né? Que às vezes uma VPN, que é muito demorado. Então eu vejo isso com uma vantagem enorme para os nossos clientes. E pensando na web, eu vejo isso também como uma segurança para o nosso cliente. A Moni Software ela não vai ser web, ela vai ser algo diferente, totalmente do mercado, né? Nós vamos ter uma chance de propor para os clientes a maneira com que eles vão trabalhar. Eu tenho uma confiança muito grande que o produto vai crescer mais ainda, a quantidade de clientes vai crescer porque o time é muito forte, né? A preocupação a nossa cultura em
e se preocupar com o cliente, se preocupar com as pessoas internamente é muito forte. Então eu vejo perspectivas boas e crescimento. A web é isso, a web assim, é uma página, volta, é um capítulo virado de possibilidades. Eu acredito que a gente chegou num ponto que a gente conseguiu extrair muito mais do que qualquer um pudesse imaginar do que a gente tinha, e agora a gente está entrando a mesma, né, uma ferramenta com uma linguagem nova que vai possibilitar a gente reescrever nossa história numa segurança eletrônica. A Moni é uma empresa assim de trabalho, a gente trabalha, então a gente faz o que tem que ser feito e analisa as informações, os contextos, só que na sequência a gente já executa, a gente já começa a fazer, sabe? Nós temos isso muito forte aqui no nosso DNA. Então, em alguns momentos a gente sofreu ameaças de concorrentes, ameaças de caminhos e tendências do mercado, e nesses momentos, nessas circunstâncias, a gente agia de uma forma imediata e sempre pautada em fazer aquilo que a gente vinha fazendo, mas entendendo o que existia de demanda. Nós estamos sempre abertos àquilo que o mercado exige, só que a gente não faz aquilo que é puramente feito por movimento. A gente sempre busca entender profundamente aquilo que uma empresa, um cliente nosso está buscando, para quando a gente desenvolver, verdadeiramente aquele recurso atender a demanda, atender aquela dor, não de uma forma vazia. Aqui a gente usa isso, a gente trabalha acreditando em melhorar um produto, em melhorar a questão da segurança eletrônica, a gente bate muito em cima disso, né? Como a gente olha para o produto de segurança eletrônica. Eu acho que esse é o que nos faz sempre estar no caminho certo, indiferente do que aconteça, na proporção, na velocidade, mas a gente sempre está no caminho certo, porque é genuíno que a gente quer uma segurança eletrônica melhor. Em cima disso a gente constrói software, a gente vende. Nós temos uma força para criar muito grande. Identificando oportunidades de negócio no mercado, eu tenho certeza que nós vamos desenvolver algo que o mercado vai aceitar e que a gente vai ter sucesso, e isso vai alavancar o nosso crescimento. A Moni ela é régua para qualidade de atendimento. Então assim, a empresa, um monte de empresa pode ter tecnologia, ela pode apresentar o que for, só que ela sempre vai ter a gente lá apresentando, dando o melhor suporte, o melhor atendimento em qualquer departamento. E eu vejo o Moni mais como um determinador, ele determina qual é a tendência que as empresas vão seguir. Isso que eu acho legal, né? Ao nosso futuro, como Moni, não tem nenhuma parada, nada que impeça a gente de crescer. Eu penso que o céu é o limite, né? Então, a Moni veio provando para mim, de forma assim muito forte, de que não há limite para crescer, né? Quando eu entrei, eu fui, se eu não me engano, o 13º funcionário. Então, de 2014 até hoje, estamos com aproximadamente 80. Estruturalmente, a nível de produto, a gente cresceu muito, né? O reconhecimento do mercado, os nossos clientes, os nossos amigos, os nossos parceiros. Então nós estamos inovando em cada departamento, na empresa como um todo, nós estamos buscando ferramentas, padrões, consultoria para nos ajudar. Que no mercado de segurança de trabalho temos que ser dinâmicos, e é um mercado que muda, e acho que a Moni e o Departamento de Desenvolvimento está atento a isso. Então, todo mundo sendo dinâmico para atender as demandas o mais rápido possível, o mais claro o que o cliente precisa. Como conseguir essa inovação sem perder a nossa essência? Então, na verdade, a forma que eu enxergo isso é até contrária à pergunta, né? A pergunta ela dá a entender que a inovação pode ameaçar a nossa essência. Na verdade, eu enxergo de forma oposta, né? Eu vejo essa fase nossa de inovação, que é em tudo, como uma forma de manter a nossa essência.
da gente conseguir manter os nossos valores, a nossa visão, a nossa missão e, de forma geral, a nossa cultura, desde lá de trás. Porque assim, a gente não consegue ter sucesso se o nosso cliente não consegue ter sucesso. Então, a partir do momento que a gente oferece uma ferramenta que possibilita ele ter sucesso, ele se atualizar no mercado, aí o nosso crescimento está garantido. Porque o nosso crescimento vem do crescimento das empresas para as quais a gente fornece o software. A interface web, ela é uma representação da nossa evolução em performance operacional.